Fala, trader. Quero compartilhar com você os possíveis cenários técnicos para essa segunda semana de janeiro, né? Quais os possíveis cenários, né, que nós podemos esperar para os ativos que geralmente nós acompanhamos e operamos no day trade no mercado Bovespa, mini índice, mini dólar e Bitcoin futuro. Então, quero trazer uma análise mais olhando mais com uma ótica da semana, uma visão de médio prazo, se tratando, né, com o objetivo final de operações de day trade, então é um médio prazo. E depois quero dar uma olhada ali nos gráficos intradiários, ali, por exemplo, de 60 minutos. Então o objetivo é aplicar a análise técnica clássica, tá bom? Para conseguir extrair informações lógicas do comportamento do preço e conseguir chegar a um possível cenário que nós podemos esperar, beleza? Então vou começar basicamente analisando o Bitcoin, depois nós avançamos para o mini dólar e depois índice futuro, ok? Então deixa eu compartilhar a tela para a gente dar o próximo passo aqui. Bem, estamos aqui no gráfico do Bitcoin. Na semana passada, eu falei sobre a possibilidade disso aqui ter uma característica de uma possível acumulação, até porque quando eu faço uma aplicação aqui, né, de linhas, né, horizontais e verticais, eu consigo chegar a uma formação clássica, que é chamada de triângulo ascendente, que é uma formação de reversão. Então eu tenho aqui essa estrutura em formação. Só que existe uma questão, eu não cheguei a buscar com relação às estatísticas, né, por exemplo, catalogadas lá nos estudos de Thomas Bukowski, sobre qual é realmente a acertabilidade, né, de rompimento, né, de validação de um triângulo ascendente para uma reversão, que aqui no caso seria uma reversão, né, olhando para um período um pouquinho mais curto, aí nós temos uma movimentação de baixa significativa acontecendo no Bitcoin, não no longo prazo a tendência é de alta, mas para ver realmente a possibilidade de qual lado realmente pode acontecer aqui, se ele realmente vai fazer um rompimento para cima, validando isso aqui como uma possível acumulação, consequentemente um evento de reversão acontecendo em seguida, ou se isso daqui é mais um processo de distribuição para ele falhar e vir, por exemplo, testar essa mínima que ele deixou tempos atrás na região dos 435, 436 mil pontos. De qualquer forma, o que nós temos acontecendo basicamente nas últimas 2 semanas, né, ou seja, na última semana ali principalmente de dezembro e agora essa primeira semana de janeiro, certo? É um mercado lateral, um mercado consolidado. Ele já existia antes essa consolidação, só que até em um dado momento, né, ele ainda fez uma movimentação significativa. Agora, se eu considerar essas últimas 2 semanas de pregões que estão acontecendo, né, a semana que antecedeu aí a virada de ano e, consequentemente, agora a primeira semana de janeiro, nós temos um mercado bem consolidado. E por mais que essa consolidação lá no intradiário são movimentações às vezes até significativas, ainda assim gera um impacto negativo, né, na movimentação do preço. Então, às vezes você vai olhar para o gráfico e vai falar, mas ultimamente eu estava performando tão bem no Bitcoin e agora estou tomando alguns stops, né? Inclusive essa primeira semana de janeiro foi uma semana ruim no Bitcoin, né? Nós não tivemos uma boa performance dentro do clube das tendências operando Bitcoin. Só que eu não posso julgar que o ativo é um ativo ruim para operar, considerando que nós viemos aí de um mês interessante, que foi o mês de dezembro, operando Bitcoin, que foi um mês realmente mais direcional, né? Isso para o intradiário, né? Como eu falei, ele basicamente se encontrou dentro dessa região, mas a gente teve ainda assim, em dezembro, né, pelo menos nas 2, 3 primeiras semanas, uma movimentação mais significativa. Eu diria nas 2 primeiras semanas, né? Perfeito? Então, o que eu tenho quando eu olho aqui pensando num cenário de médio prazo é um cenário de um mercado consolidado, que pode ser um processo de acumulação, e se validar isso, ele vai romper para cima. Pode ser uma continuação da tendência de baixa, mais um processo de distribuição para ele retomar a tendência de baixa, beleza? Então, não espere, né, movimento significativo do Bitcoin, mesmo no intraday, até que realmente ele saia dessa região. Então, você pode esperar sim para um mercado mais complexo. Eu nem preciso fazer inserir aqui as médias, né, as médias móveis clássicas, como por exemplo média de 9, 20 períodos, para saber que nós temos aqui um mercado lateral, né, o próprio preço ele evidencia essa questão, perfeito? Bem, dando um passo aqui um pouco acima, né, no gráfico semanal, olha só, né, no gráfico semanal, observa que nós temos aqui a tendência do Bitcoin de longo prazo, né, que é uma tendência de alta. Eu tive aqui uma tentativa ele deixa aqui para mim uma máxima, seguida de uma tentativa de renovação de topo que falha. E se ele perder aqui essa região, deixa eu até marcar aqui eu vou marcar de forma bem precisa, com imã, que aí não tem como eu errar, olha só. Se ele perder essa região, ele valida para a gente aqui um evento bem significativo, olhando pela ótica do gráfico aqui semanal. Primeiro,
Eu tenho uma tendência menor, ainda assim relevante, que começou lá em 2022. Então, isso aqui pode estar caracterizando, sim, um primeiro topo, segundo topo. E a perca dessa região vai lhe dar para a gente o que nós chamamos dentro da análise técnica clássica de topo duplo. Então, eu tenho aqui um cenário de topo duplo em formação, eu tenho aqui a construção de um pivô de reversão pela ótica do semanal. Talvez no mensal isso não vai estar tão evidente, nós vamos dar uma olhada lá, mas no semanal isso aqui está bem relevante, tá? Então, nesse contexto aqui, a tendência do Bitcoin indica realmente que ele tem potencial para perder essa região e criar um evento significativo de reversão, tá? Por que eu falo significativo de reversão? Porque além da própria estrutura de topo duplo que nós temos aí, certo? Em formação, ou seja, ele ainda não validou. Quando que ele valida essa estrutura de topo duplo? Se ele perder aqui essa região basicamente aí dos 450 mil, tá? Mais ou menos essa região. E aí ele não só vai validar para mim o topo duplo, rompendo a neckline, minha do pescoço, como também ele vai validar para mim o evento de reversão, além da própria formação gráfica, que é uma formação de reversão, né? Validando esse evento, tá? Então, as evidências são bem relevantes aqui. E só de projetar o primeiro alvo do topo duplo, ele já mandaria o preço aí basicamente na região aí dos 297 mil pontos, talvez aí uma retração de 38% desse movimento, né? Na verdade não, né? Já iria até além, né? No 61.8. E interessante que seria 61.8 e seria basicamente o próximo grande nível de preço, né? Que seria basicamente essa região aqui dos 312, 310 mil pontos. Perfeito, Carlos? Então, o contexto é esse aí no Bitcoin, tá? Passando um pouquinho aí pelo mensal, ó, esse cenário ele tem também contexto, mas é menos evidente, né? Você tem basicamente aqui uma ignição significativa que aconteceu em novembro, um candle interno, dezembro e janeiro ainda em desenvolvimento, tá bom? Mas do semanal, tá, para baixo, aí o contexto é de possível evento de reversão dessa tendência de alta no Bitcoin. E aí eu sugeriria pelo menos uma correção, se ele romper essa região, ou acionar esse topo duplo, acionar esse pivô de reversão, eu especularia pelo menos uma retração desse movimento aqui de 2022 até essa máxima que ele deixou em dezembro de 2024, ok? E aí a gente teria as principais retrações de FIBO aí, na qual ele já provavelmente já corrigiu 38%. Deixa eu traçar novamente aqui. Ó, ele está em cima, inclusive, da retração, mais uma vez, de 38%, 50% associado também a um próximo nível de preço, certo? Olha só, tá? E o 61.8, que é a última barreira de um movimento corretivo, na região também de preço aqui, na região dos 310 mil pontos. Então, médio e longo prazo para o Bitcoin, eu sigo baixista, tá? Eu até posso fazer aqui deixa eu tirar aqui essa estrutura aqui. Eu até posso aqui fazer uma especulação de médio e longo prazo para o Bitcoin, tá? Seria basicamente uma possibilidade dele tentar buscar essa região aqui dos 300 mil pontos. Não descarto essa possibilidade, tá? Ô Daniel, quando que aconteceria um evento como esse de reversão? Cara, é uma movimentação significativa, isso pode levar meses ou até ao longo desse ano para essa movimentação acontecer, apesar que nós sabemos que tendência, né, a primeira fase de uma tendência de baixa, que possivelmente está acontecendo aqui segundo o Charles Dow, que é um processo de distribuição seguida da segunda fase, que é um processo de pânico, né, como ele citou, é uma movimentação, tende a ser uma movimentação mais forte, mais direcional. Então a gente fica atento, né, para essa possibilidade aqui, beleza? Deixa eu ajustar aqui. Calma aí, deixa eu tirar um print aqui de todo esse período. Bom, vou deixar salvo aqui esse print de tela. Certo, queridos? Bem, pensando nisso, vamos lá agora para o intradiário, já pensando aí nas possibilidades de trade aí que pode acontecer nessa semana. Inclusive, eu não sei se você opera Bitcoin ou não, mas se você tem operado Bitcoin no day trade, tá? Deixa aí nos comentários para mim saber que realmente tem mais pessoas operando ou não, se ninguém está operando Bitcoin aí com operações de day trade. E diga de passagem, tá? O Bitcoin, ele é sim um ativo bem técnico para a gente operar, tá bom? O Bitcoin, ele valida perfeitamente os princípios clássicos da análise técnica de forma bem constante, tá bom? Então, ele não fica atrás, por exemplo, do índice do dólar em termos de ser técnico, tá? Eu posso dizer que talvez ele é até mais técnico, por exemplo, que o índice. O Bitcoin, o dólar é bem técnico. Mas aí vem uma questão, o índice ele é um termômetro das várias ações que compõem. O Bitcoin e o dólar, eles são moedas, né? É uma moeda digital, o dólar é uma moeda, né, real, física, né, no sentido de real, não de física, né? Mas são moedas, entende? Então o comportamento é diferente. Então a gente não pode esperar que o preço,
os princípios operacionais, técnicos, o contexto de trade seja o mesmo aplicado ao Bitcoin e também acontecendo no índice, vai ser diferente, tá? Então, não espero que o índice tenha alguma similaridade, por exemplo, com o dólar ou com o Bitcoin, porque são ativos diferentes, são contextos, sentimentos diferentes com relação aos participantes do mercado, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Então, o gráfico de 60 minutos, nós tivemos aqui, então, deixa eu puxar aqui, olhando pela ótica dos 60 minutos, e o gráfico de 60 minutos, para mim, ele sem dúvida, é o melhor gráfico, se tratando de um gráfico analítico. Nós tivemos aqui um período, né, que ele foi para cima. Você consegue perceber que isso aqui tem uma característica corretiva. Não tem como eu olhar para esse gráfico e falar que isso aqui foi um movimento impulsivo. Olha a complexidade desse movimento. E aí você vê que ele já criou aqui, pela ótica do... Calma aí, deixa eu desligar esse imã aqui. Pronto. Pela ótica dos 60 minutos, você vê que ele já criou aqui um evento de reversão. E olha só, praticamente foi uma semana lateral. E esse aqui tem uma característica de uma possível continuação. Então, eu não descarto também, olhando aqui pelos 60 minutos, essa possibilidade aqui, tá? Você vê que ele fez aqui, ó, movimento impulsivo, até então não era, né? Mas ele validou depois, retração, troca, né? Ó, nessa mínima, valida um evento de reversão. E agora ele começou a trabalhar aqui, né, de forma lateral. Você até consegue já notar aqui, aos poucos, um afunilamento, que pode, se ele se mantiver mais tempo aqui, se alongar nessa semana. Mas, a princípio, a gente tem ainda uma característica que Elliott falou na sua teoria de um contexto corretivo ABC flat, né, conhecido também como um ABC lateral, tá? Então, eu tive aqui uma correção simples, movimento impulsivo, uma correção, provavelmente ele deve ter retraído 50% desse movimento, segundo a retração de Fibonacci. Olha lá, 50%, ó, preciso, né? Então, tá aí, tá? 50% de Fibo, ok? Então, eu não descarto a possibilidade dessa semana, talvez amanhã, ou até, sei lá, um próximo dia, na terça, na quarta, não sei exatamente, de ele tentar romper, perder essa região aqui dos 485 para baixo, tá bom? Então, eu sigo ainda baixista para o Bitcoin, mas observar amanhã a abertura, se ele talvez, porque o Bitcoin ele praticamente todo pregão tem gap no Bitcoin, né? Uma gap de alta, gap de baixo. Então, observar também se, por exemplo, ele já não pode abrir com gap para baixo dessa região, ou até mesmo para cima dessa região rompendo. Então, esse é um ponto. Se ele ganhar essa região aqui, ó, dos 498, principalmente essa região dos 500 para cima, se ele romper essa região para cima, ele tem potencial de voltar para essa máxima aqui na região dos 515, tá? Não descarta essa possibilidade. Mas, olhando até o momento atual, o contexto aqui é possivelmente de uma continuação, tentando vir dar continuidade a esse movimento de baixo. E aí, se ele romper essa região aqui dos 485 para baixo, aí você já pode ficar de olho nessa próxima grande região aqui, que está lá na região dos 465. Nós estamos falando de mais ou menos, né, uns 25 mil pontos até essa próxima região. E, cara, isso é tranquilo para ele fazer. Ó, aqui nesse dia ele andou 24 mil pontos, tá? Então não é um movimento complexo para acontecer, é impossível de acontecer no Bitcoin. Perfeito? Bem, provavelmente aqui também as principais médias aí, né, vão estar flats, né, ligeiramente, na verdade até que elas não se cruzaram ainda, né, a média de 9,20 segue com um contexto ligeiramente descendente, então fica atento, tá, porque se é realmente uma correção ABC e ele vai entregar o próximo movimento, ele vai tentar amanhã romper essa região para baixo, ok? Se não acontecer, ele vai voltar, vai testar essa região, tá, e aí ele pode até continuar mais um dia aqui dentro dessa lateralização, perfeito? Tranquilo? Bem, acho que é isso, eu não vou abordar muito aqui nos 5 minutos, eu não quero entrar muito no detalhe dos 5 minutos, eu quero focar mais aqui até os 60 minutos, porque é basicamente passar uma visão um pouco mais assim de alguns dias da semana, não especificamente de um único dia, como por exemplo, falar sobre a possibilidade da movimentação do preço amanhã lá nos 5 minutos. Beleza? E aí daqui você tira as suas conclusões, né? Faz a aplicação ali daquilo que faz sentido para você, daquilo que não faz você descarta, para você chegar também a criar a sua crítica, né? Técnica, né, a sua crítica técnica, utilizando a análise técnica para chegar a alguma informação aí com relação ao Bitcoin, ok? Bem, vamos para o dólar. O dólar, nós traçamos aqui essa região essa semana que passou, no clube, falando que era realmente os principais níveis de preço que nós tínhamos para ficar atento no dólar, né? E observa como que ele realmente parou nessa região aqui dos 5400, né? Basicamente todo esse miolo aqui é 5400. Uma região significativa de preço porque você tinha um nível de preço, né, horizontal, certo? Você vê que ele trabalhou muitas vezes aqui nessa região, olha todas as vezes que ele tenta romper, olha o que eu expliquei lá no Bitcoin agora,
para você ver se repetindo aqui no dólar em outro período de tempo gráfico. Olha como que a análise, o mercado ele é repetitivo, né? Como o Elliott disse, né? O mercado é repetitivo. Não necessariamente na mesma amplitude de tempo, mas ele é repetitivo. Por que o mercado ele é repetitivo? Porque ele é o que movimenta os preços para cima ou para baixo é basicamente as tomadas de decisões de compra e de venda dos participantes do mercado. As ações dos participantes do mercado, elas são previsíveis, elas são repetitivas, né? Não de forma 100% exata, mas com uma probabilidade alta de similaridade entre uma ação e outra. Olha só, uma correção ABC, exatamente aqui, né, num contexto de tempo gráfico menor, possivelmente, tá, ele pode, ó, tá vendo? Ele fez um ABC corretivo e veio para baixo, ok? Certo? Bem, aqui, além dessa região de preço, eu tenho aqui a retração macro de Fibo, e é uma retração significativa porque é de todo esse movimento aqui, ó. E aqui ele está na retração do 61,8%. Deixa eu colocar uma linha diferente aqui. E aqui vem uma questão que eu considero bastante quando se trata das retrações de Fibo, que quando o mercado ele perde a retração, ele possivelmente parece que ele está num movimento corretivo. E aí ele testa ali os 38%, 50%, depois ele chega na retração de 61,8%, e ele rompe essa retração para baixo ou para cima, geralmente ele tende a devolver 100% do movimento que o precedeu, certo? Ou seja, existem dentro da escola de Fibonacci, quando se trata de retrações, existem outras retrações que vão além do 61,8%. Se eu não me engano, mais duas retrações, né? Eu não vou, 70 e alguma coisa, 80 e alguma coisa, eu não vou lembrar agora exato, faz tempo que eu não uso. Mas eu percebi ao longo do tempo, desses quase 9 anos de mercado, que geralmente quando ele perde a retração de 61,8%, cara, estatisticamente é algo em torno de 90% para cima que ele vai devolver 100% do movimento, fazendo aquele famoso clássico em V, que geralmente você vai ver alguns traders comentando nas redes sociais, tá? Então, a volta em V, ele é um evento interessante quando você entende realmente o significado, porque ele valida uma quebra de estrutura bem significativa, né, com relação ao que nós tínhamos anteriormente. Depende de como você aplica e enxerga isso. Eu falo muito sobre isso dentro do Clube das Tendências, basicamente todos os dias, quando nós estamos ali operando juntos. Perfeito? Então, basicamente, muito atento no dólar nessa região. Se ele perder essa região nessa semana, tá bom? E não descarte essa possibilidade, é possível, tá bom? Contexto. Ele vai vir para esse próximo nível de preço aqui na região do 5,300, tá? Então, se o dólar perder essa região, ele vai trabalhar nessa faixa de preço aqui nessa semana. Não quer dizer que ele vai chegar aqui em um único pregão, não sei, é uma movimentação ainda significativa até essa região, mas ele tem potencial sim para descer até essa região. Se ele romper realmente essa região do 5,400, ele busca o 5,300 com grande probabilidade. Perfeito? Agora, se ele falhar aqui, tá? Ele pode tentar, por exemplo, ou pelo menos, né? Vamos lá, ou pelo menos uma correção de parte desse movimento de baixo e depois ele realmente perder, ou também ele tentar alguma coisa do tipo aqui, certo? Perfeito? Mas o contexto, por enquanto, é realmente a possibilidade de ele romper essa região do 5,400 e vir buscar essa região do 5,300. Médias móveis, com certeza ele está trabalhando abaixo das médias menores, 9,20, aqui não está tão relevante. Eu não vou passar muito aqui nos gráficos maiores, né, mas o contexto não muda tanto, né, o contexto não muda tanto, tá? Um outro ponto aqui, ó, interessante para a gente observar, deixa eu tirar essa linha daqui, com relação a esse movimento aqui, ó. Porque nós tivemos aqui um ciclo impulsivo de alta, que se iniciou lá em meados de 2023 e fez a máxima aqui em dezembro de 2025. E aí, quando eu considero essa região aqui, ó, como eu falei para você, ó, deixa eu engrossar essa linha aqui, olha só, a retração que ele está segurando já há algumas semanas, né? Exatamente, algumas semanas não, alguns meses, né? Ele testou essa região aqui ó, em setembro, primeiro teste nessa região, tá? E desde então ele testou novamente em outubro, tentou romper, não conseguiu, e talvez ele volte agora para testar essa região, tá? Então vamos ver se não foi também aqui uma grande correção ABC, pela ótica do semanal, para ele romper essa região, tá? Mas aí vem a questão, se esse movimento aqui de baixa, ele está somente corrigindo parte desse movimento de alta, essa aqui é uma boa região para ele encerrar essa correção e tentar retomar a tendência de alta em algum dado momento futuro, ok? Certo? Então é uma região relevante, sim, essa região do 5,300, e você sabe o porquê está ancorado aí há tanto tempo e não consegue perder essa região. Além do mais, é um nível de preço também que ele deixou aqui tempos atrás. Perfeito, queridos? Bem, médias móveis com certeza também vão estar descendentes, eu acredito que inclusive alinhadas, né? Ela está começando a querer cruzar, né? Se ele alongar um pouco mais essa consolidação, vai acontecer um cruzamento das médias, típico de um mercado lateral.
as médias se cruzam, né? Pelo menos as menores, mas é isso, tá? Gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, olha só, teve até um ligeiro rompimento, olhando pelo intradiário. Eu não posso falar que isso aqui foi um rompimento legítimo, quando se trata de um rompimento mais relevante, visto lá pelo gráfico diário, porque ele não se desenvolveu muito a partir dessa região e ele já voltou recuando. Então eu não posso descartar a possibilidade também de ele falhar aqui para cima novamente. Por isso que eu falo que eu até comentei com os membros do clube que a gente precisava de pelo menos mais um pregão para saber se esse rompimento dessa região do 5400 foi ou não legítimo, ok? E nos 60 minutos ele segue descendente, contexto de baixa aí. Tá? Então o dólar ele está numa tendência de baixa, isso já focando agora no intradiário para operações de day trade, mas ficar atento aqui nessa região para ver o que realmente ele vai fazer aqui. Tá? Se ele realmente vai, por exemplo, para baixo, vir buscar a região do 5300, ou se, né, ele vai falhar nessa região e até tentar aqui ao longo de dias, né, um evento de reversão. Também, não podemos descartar também essa possibilidade, mas por enquanto o contexto é de baixa no dólar, tá? Perfeito? Bem, é isso. E agora, passando aí no queridinho dos traders que opera B3, o índice Bovespa, né? Olha só, ele fez uma máxima aqui em dezembro de 2025, e observa o tempo que ele levou para conseguir voltar para testar essa região novamente. Esse movimento aqui, ó, ele não tem característica de um movimento impulsivo com o mercado realmente forte, saudável. Isso aqui tem uma cara de exaustão, isso aqui tem uma cara de... a gente até pode chamar de uma deriva, né? Então eu vejo que um movimento exaustivo, ele não está conseguindo romper essa máxima, pelo menos essa semana, além dos testes, aqui ele não conseguiu passar por essa região dos 165 mil pontos, vamos arredondar aqui, tá? Mas ele não está conseguindo passar. Não quer dizer que ele não possa romper, não é isso. Mas temporariamente aqui está exercendo uma pressão vendedora que ele não está conseguindo passar por essa região. Então, inclusive, vai ver uma questão aqui, né? Ainda é muito cedo para mim especular isso aqui, mas se tratando de análise técnica, eu não posso descartar essa possibilidade, né? Que eu já tive aqui um primeiro topo, ele falha, deixa aqui esse primeiro topo. Se ele falhar nessa região e vier para baixo, ele pode começar a construir também um evento de reversão clássico, conhecido como topo duplo, como eu mostrei para você lá no Bitcoin, perfeito? E ele vem dando uma divergência bem gritante aqui, ó, com relação ao preço e o oscilador, né? Então você vê, ó, você já tinha aqui uma divergência, tinha aqui um topo mais alto, certo? Aqui você já tinha um topo mais baixo e numa região de sobrecomprado, né? E agora você tem um topo mais baixo ainda. Então, eu não descarto, apesar da tendência aqui ser de alta, tá bom? Ó, uma tendência bonita até, eu não descarto a possibilidade de ele falhar em romper essa região aqui, pelo menos temporariamente, tá? Agora o que pode acontecer é ele começar a lateralizar, não ter força para romper de primeira, mas também depois em algum momento ele tentar estourar para cima. Beleza? Então o índice ele está numa tendência primária de alta, tá? Só que ele está numa região de resistência, inclusive topo histórico, que é uma região que tem potencial para sim segurar o preço e até criar uma reversão a partir dessa região. Então é uma região de cautela, né? Você fica mais atento aí para operar basicamente nessa região, ok? Gráfico semanal. Deixa eu tirar aqui essas. No gráfico semanal, nós fizemos aqui uma projeção de alvo. Deixa eu especular aqui esse. Nós tivemos aqui o alcance, o alvo técnico aqui, ó, do segundo pivô, do segundo alvo desse pivô sendo projetado para cima. E aí, se você fala que a análise técnica, consequentemente, Fibonacci não funciona, então, maluquice, né? Mas tem uns que falam isso, paciência. E olha só a realização de lucro que teve aqui, só que ele voltou para testar essa máxima, né? Como você viu lá no gráfico diário. Se caso o índice rompe essa região, ele tem potencial de vir buscar esse terceiro alvo aqui na região dos 176 mil pontos. A gente está falando de uma movimentação aí de 12 mil pontos, de 11 mil pontos, uma movimentação interessante, uma movimentação boa. Então não descarta a possibilidade, porque como eu falei, apesar dos sinais de exaustão que o preço está dando, tá, a tendência ainda é de alta. Então a gente não pode descartar essa possibilidade aí, ok? Não podemos descartar essa possibilidade aí, tá? Aqui você consegue traçar uma outra LTA, mas eu acabei trabalhando com essa daqui que está um pouco mais íngreme, perfeito? Bem, gráfico de 60 minutos agora. Ó, nos 60 minutos ele testou essa região, topo da semana, do começo da semana, falhou e começou a voltar aqui, fazer uma volta até significativa, tá? Você consegue traçar uma LTA aqui olhando para o intradiário.
Agora, consegue também, por exemplo, por enquanto, pelo menos, né, até o fechamento aí da última sexta-feira, traçar FIBO. Pode ser um movimento corretivo, para ele construir uma estrutura que eu chamo de pivô pré-rompimento. Pivô pré-rompimento do que, Daniel? Dessa máxima aqui. Ó. Pode, pode. Não posso descartar ainda, mas foi uma falha bem relevante. Né? Então vamos observar o que vai acontecer aí, tá bom? Fica atento nessa LTA, fica atento nessas iterações de FIBO, perfeito? Para realmente. Agora, se ele fizer, por exemplo, uma volta em V, e aí vamos lá, né? O que eu estava falando antes com você, uma volta em V, ó, então você tem a anulação desse movimento. Ou seja, e aí o que isso quer dizer para mim, caso isso aconteça? Quer dizer que esse movimento de baixa, ele não é possivelmente mais um movimento corretivo desse movimento de alta. Então ele pode, então, consequentemente, tentar uma correção maior, mais relevante de preço. Tá? Isso é muito importante entender o contexto disso. Bem, com relação a médias, eu acho que ele já perdeu as médias, né? Pelo menos a 9, a 20 ali na região. Vamos observar para ver o que vai acontecer amanhã com isso. Ó. E até no intradiário dos 5, que você consegue perceber, ó, um evento clássico de reversão aqui no fechamento sexta-feira, tá? Perfeito? E aí você considera, por enquanto, os níveis de preço que são essas regiões aqui dos 164 mil, né? Ó, 164 mil, essa máxima que ele deixou na região dos 166 mil, e aqui na região dos 163 mil pontos aí. Tá? Então fica atento a esses níveis de preço aí para você operar no índice, tá? Então, basicamente é isso, tá? Nós fizemos aqui a implementação da análise técnica clássica para extrair algumas informações lógicas desses ativos que nós acompanhamos. É muito importante você esperar sempre um evento técnico que está dentro da sua metodologia que você utiliza para tomar decisão de compra ou de venda. Nunca faça um trade baseado em apostas, baseado em especulações de terceiros, mesmo que esse terceiro seja, por exemplo, um cara que tem conhecimento de mercado. É muito importante você estar convicto da sua tomada de decisão de comprar ou vender. O mercado ele não tolera incertezas, então você precisa saber o que você vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer no próximo candle quando eu estou com uma operação em aberto, então, mas eu preciso saber, eu preciso ter um plano de saber o que eu vou fazer a cada movimentação do preço a favor ou contra a minha operação. Beleza? Bem, basicamente é isso, nós estamos aqui, eu estou aqui todos os dias gravando vídeos, praticamente, algum dia ou outro que eu não estou conseguindo aparecer, mas o objetivo é manter aqui praticamente vídeos todos os dias. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, e tem aqui o link para você me acompanhar também nas outras redes sociais, como por exemplo Substack, onde eu posto alguns artigos interessantes lá também, sobre trade, sobre mentalidade, tá bom? E lá o meu Instagram também, que sempre estou postando alguma coisa. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.